Tá? A aula de hoje a gente vai trabalhar com média ponderada. A gente já trabalhou a média aritmética, mas a média ponderada ela não é muito diferente. A única coisa que ela fala na média ponderada, está dizendo, ó, ponderada são de pontos. Então, automaticamente, quando eu falo média ponderada, eu vou estar colocando alguma pontuação nas atividades, nos critérios de avaliação, digamos, no que eu vou considerar significante para fazer a média. Por que eles falam que média ponderada é diferente da anterior? Quando eu trabalho com média ponderada, eu trabalho com uma quantidade de pontos ou de objetos num determinado contexto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de escola. Eu vou pontuar valores diferentes para trabalhos diferentes. Mas eu também posso considerar a média ponderada quando eu trabalho, por exemplo, assim, ó, digamos que você está fazendo uma contagem lá de quantos clientes vão no consultório, vão no médico. Você começa a avaliar, por exemplo, 2 semanas. Aí você considera, na primeira semana tinha, na segunda-feira, 12 pacientes. Na outra segunda-feira tinha 15 pacientes. Quando você coloca uma quantidade que não é individual, ela passa a ser uma média ponderada. Por quê? Porque antes de você fazer o cálculo de média, antes de você fazer a soma, você precisa multiplicar essa totalidade. Quer ver? Vou abrir um exemplo para vocês aqui de média ponderada. Com um simples exemplo, vocês vão conseguir perceber essa diferenciação. Deixa eu só puxar aqui aonde se encontra, nos arquivos escondidos do meu telefone. Gostaram disso? Os arquivos escondidos do meu telefone. Tem até vocês ali, ó, viu? Aqui. Vou buscar um exemplo que eu salvei até depois já para trabalhar esse exemplo com vocês. Opa, e a ideia de média está aqui, ó. Alcebiades participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. 4 disciplinas diferentes. Porém, a pontuação da nota dessas disciplinas é diferente. Olha só. As provas tinham os seguintes pesos: matemática e português, peso 3, e geografia, biologia e história, peso 2. Respectivamente, sabendo que Alcibiades tirou 8 em português, 7,5 em matemática, 5 em biologia, 4 em história, qual foi a média que ele obteve? Observem que na média normal, na média aritmética, o que a gente faria para saber a média dele? Faria 8 mais 7,5 mais 5 mais 4. Somaria essas 4 notas e dividiria por 4. Como no caso essas provas têm pontuação diferentes, significa dizer que a nota de português e de matemática, o peso dela, o valor dela é triplicado. E de biologia e de história, o valor dela é o dobro. Existe uma alteração nessa nota. Então, antes de eu fazer a somatória, o que eu preciso fazer? Preciso pegar as notas e multiplicar, tipo, ó, 8 vezes 3, que seria a nota de português. Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui, ó. A nota de português não passa a ser 8, a nota de português passa a ser 24. Porque o peso dela é 3. 8 vezes 3, 24. A nota de matemática, que foi 7,5, eu vou fazer 7,5 vezes 3, que no caso dá 22,5. A nota de história, que foi 5, eu vou fazer o dobro. 5 vezes 2, 10. E a nota de biologia, desculpa, biologia, que foi 5. E a nota de história, que foi 4, 4 vezes 2, 8. Antes de eu fazer a somatória, eu preciso multiplicar as notas pelo seu peso. Aí, no caso, essa somatória está ali em cima, que é 64,5. Porém, eu não divido mais pela quantidade de notas. Eu divido pela quantidade de pesos. Então, onde está a quantidade de pesos? Pesos são os valores que a gente deu para essas questões, ó. Os valores foram 3, 3, 2, 5. 3 mais 3 é 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele dividiu essa nota por 10 e chegou no peso, na média, 6,45. Às vezes, existe uma aproximação muito perto de valores de média aritmética para média ponderada, tá? Mas, se eu não faço a multiplicação pelos pesos, isso altera muito o valor das notas. Esse é um exemplo bem simples de média ponderada.
tá? Muito simples. É uma atividade, assim, básica. Exemplo simples que eu posso citar de média ponderada para vocês, quer ver? Seria, por exemplo, um exemplo até de sala de aula, a gente poderia citar, assim, notas. Vamos supor, já que a gente estava falando ali de notas, a gente poderia citar, assim, para vocês, assim, ó. Foi realizada uma prova, digamos que de matemática, um exemplo, né? Vou até botar, então, a professora Sandra, né? Já que estamos aí na aula de matemática. A professora Sandra fez a correção de uma prova, deu uma prova de matemática, posso dar um exemplo para vocês. Seria uma maneira diferente de trabalhar a média ponderada, tá? E, por exemplo, 12 alunos tiraram nota 6, eu vou botar aqui. 5 alunos, nota 2. 7. Vocês querem uma nota 2 aí? Então, 3 alunos, nota 2. E eu botei uma turma grande aí de aluno, né? Aqui 5 com 2 já dá 17, E 18, 2 19, alunos 20. com E 5 alunos, que vocês nota querem? alta. Não, vou botar nota baixa, estava falando nota baixa. Nota 5, Tá. pronto. O que eu posso Essa é relacionar a isso nossa aqui? turma. Qual a média da turma? O que eu posso relacionar isso aqui com média ponderada, tá? Eu posso relacionar isso aqui com média ponderada porque eu não vou ter uma nota individual. Se eu imaginar isso aí numa tabela, se eu imaginasse isso aí numa tabela, tá? Seria mais ou menos uma situação assim, ó. Eu teria aqui, foram 4 grupos que eu fiz de nota, é isso? Só para ter uma ideia, tá? Isso aqui não tá uma coisa linda, vamos dizer assim. Eu teria aqui nessa situação a nota, aqui eu teria os alunos, né, que é a organização aí da situação. No caso, eu vou fazer por ordem crescente. A nota mais baixa foi 2, né? Nota 2. A próxima nota que eu botei ali foi nota 5. A outra nota foi 7. E a outra 6. nota foi... Opa, tem um 6. Todo mundo tirou nota baixa, sim. Oh, 7 era a É média. a nossa turma, né, prof? A média dessas notas aí vão ficar horrorosa. Não, é aquela prova no passado. Ah, tá. Quantos alunos tiraram nota 2? 3. Quantos alunos tiraram nota 5? Foram 5, né? Quantos alunos tiraram nota 6? 12. E nota 7? 5 também. Eu fui muito maldosa com a nota de vocês, hein? Ô, prof, você lembra no passado? E 3 alunos só tiraram acima da média naquela prova? Foi naquela prova de fração, eu acho que foi, né? Sim, naquela de conta com fração. Que coisa horrorosa, hein? Tá, Imagina esse ano como seria. Tá, agora vamos lá. Por que isso aqui seria média ponderada? Porque eu não tenho um aluno individual aqui. Eu não tenho, tipo, uma nota 7, uma nota 6, uma nota 5, uma nota 2, uma nota 3. Eu não tenho um aluno. Eu tenho vários alunos. Então, no caso, quando eu trabalho com a média ponderada, antes de eu iniciar o cálculo de média, porque assim, ó, se fosse uma média normal, eu ia fazer 2 mais 5 mais 6 mais 7 e dividir por 4. Mas acontece que eu tenho um grupo de alunos que tirou essa nota. Então, o que eu faço primeiro? Como isso aqui é uma tabela, eu já posso pensar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Nota 2, se eu fizer a somatória por grupo de aluno, foram 6. Total de 6 pontos. Eu vou tirar a vírgula ali, tá? 5 vezes 5, 25. 12 vezes 6, 72. E 7 vezes 5, 35. A primeira coisa que eu fiz antes de fazer qualquer cálculo de média aqui foi multiplicar os valores.
sempre na média ponderada, eu preciso agrupar essa quantidade de valores aqui, ó. Agora que eu multipliquei, eu posso fazer o cálculo de média. Para fazer aqui o cálculo de média, agora eu vou fazer a somatória. 6 mais 25 mais 72 mais 35. E isso aqui eu vou dividir por quanto, galera? Pela quantidade... Divide por 25? Dividido por 25, que é a quantidade de aluno. Observem que o número da divisão nunca está aparecendo fluente ali. Porque não é a quantidade de notas mais, mas sim a quantidade de pessoas que realizou essas provas. Então, é onde ele se torna diferente. Por isso que ele fala que é ponderada. Porque ele vai acrescentar pontos a esses valores que estão aí. Então, olha só. Então, vamos ver. Essa somatória, 6 mais 25... 138. Quem que somou já? João? 138. 138. Dividido por 25, João. Ah, calma aí que agora tem que raciocinar aqui. Ah, que raciocínio 10, de dedo. calma. Raciocínio 10. de dedo difícil. Aí, peraí, 5 mais 8, aí dá 13. Aí, 5, alguma coisa. Acho que 5, alguma coisa. Isso aí. Ó. Na verdade, deu 5,52. Como isso aqui é uma nota... Negócio, 5,5. negócio. Cai o 0, bota 1. Isso mesmo. Como isso aqui é uma nota, a gente esquece esse 2 e a média dessa turma era 5,5. Que turma boa. Então, esse esquema aqui, não é a turma de vocês, a turma de vocês tira nota boa. Esse esquema aqui também é um esquema de demonstrar média ponderada, tá? Só que é uma média ponderada onde eu não trabalho a questão de pontos, mas sim a questão de quantidade de pessoas que estão efetuando aquela atividade. Certo? Então, assim, ó, a diferença da média ponderada para a média normal é simplesmente antes de efetuar a adição. Deixa eu interromper aqui. Antes de eu efetuar a adição, eu preciso fazer as multiplicações para totalizar o total de pontos que tem ali. É necessário fazer a multiplicação, totalizando todos os componentes e lembrando que quando eu faço essa divisão, não vai ser mais feita a divisão pela quantidade de notas, mas sim pelo total dos componentes que foram usados ali. E a gente fala que é pontos, mas que necessariamente precisa ser pontos, como ali, ó, nessa segunda situação. Não foi pontos, foi quantidade de pessoas. E assim vai variando de acordo com cada situação problema que vai se criando.